Neste vídeo vamos aprender a calcular o campo elétrico no caso discreto e para distribuições de carga contínuas. Só vamos estudar o que acontece no regime eletrostático, ou seja, em que as fontes de carga se encontram paradas. Consideremos uma fonte Q maiúsculo e uma carga de teste Q minúsculo. Se quisermos saber a força exercida por Q maiúsculo em Q minúsculo, usamos a lei de Coulomb, que tem a seguinte forma. Se olharmos para a lei de Coulomb com atenção, vemos que esta é muito semelhante com a lei da gravitação universal, sendo que as cargas na lei de Coulomb desempenham um papel análogo ao das massas na lei da gravitação universal. Ao contrário das massas, as cargas podem assumir valores negativos. Uma consequência deste facto é que partículas com cargas opostas atraem-se e com cargas com o mesmo sinal repelem-se. Vale a pena explicar que o vetor R é o que parte da fonte Q maiúsculo e aponta para a carga de teste Q minúsculo. Para obter o versor, depois só precisamos de normalizar. Se tivermos um referencial XY, podemos expressar o vetor R como a diferença entre os vetores das posições das cargas. Mas, o que é que acontece se tivermos várias fontes de carga? O que se observa experimentalmente é o chamado princípio da sobreposição, ou seja, a força resultante vai ser a soma das forças exercidas por cada carga. Podemos escrever isto como um somatório e aplicar a lei de Coulomb. Podemos ainda tirar o quê do somatório? Vamos interpretar esta expressão. O termo do somatório representa a força sentida por uma carga de teste unitária. A este somatório dá-se o nome de campo elétrico e representa-se pela letra E. No caso mais geral, o campo elétrico é uma função de x, y, z e do tempo t. No entanto, no regime eletrostático ele não depende do tempo. Em vez de escrever x, y e z explicitamente, é comum ver a seguinte notação. A diferença crucial entre o campo e a força elétrica é que o campo é independente da carga de teste. Ele simplesmente existe. Assim, ao saber a expressão do campo elétrico, sabemos logo a força que qualquer carga de teste irá sentir. Para aplicar o que aprendemos até agora, vamos determinar o campo elétrico gerado por duas partículas com carga Q dispostas do seguinte modo. Pelo princípio da sobreposição, podemos determinar o campo elétrico gerado pela partícula da esquerda e pela partícula da direita e somar os dois para obter o campo resultante. Vamos então focar-nos na partícula da direita. Pela lei de Coulomb, sabemos que o campo vai ter a seguinte forma. Mas como trabalhar com o versor R1 não é muito prático, posso simplesmente reescrever a fórmula do seguinte modo. Mas sem a carga de teste, como é que encontramos o vetor R1? Para isso, vamos considerar que existe uma carga de teste num ponto genérico P, com coordenadas x e y. Se eu considerar que a carga-fonte está num ponto S, com coordenadas 1, 0, temos que o vetor R1 é simplesmente o vetor SP, ou seja, P menos S, e o vetor é x menos 1, y. Agora que temos o vetor, basta calcular a norma e vemos que o campo gerado pela carga da direita tem a seguinte forma. Repetindo o raciocínio, vemos que o campo gerado pela partícula da esquerda tem esta expressão. Para obter o campo resultante, basta somar os dois. É sempre bom verificarmos se as nossas fórmulas fazem sentido. Como podemos ver, em x igual a 0, o campo só tem componente vertical, pois as componentes horizontais de ambos os lados cancelam-se. Pelas expressões vemos que o campo se anula na origem, como seria de esperar. É importante notar que há outra notação muito comum neste contexto que recorre aos versores explicitamente para representar os vetores. Estas duas notações são equivalentes. Se o problema fosse a 3 dimensões, o método de resolução seria idêntico. Mas e se tivéssemos uma distribuição contínua de cargas, como esta circunferência C, como é que iríamos calcular o campo elétrico nessa situação? Em vez de somarmos a contribuição de cada carga, como seria no caso discreto, vamos integrar a densidade de carga lambda ao longo do comprimento. No caso de linhas, é comum usar a letra lambda para representar a densidade, sendo que esta tem unidades de Coulomb por metro. Considerando que a circunferência tem raio R, para calcularmos o vetor R, descrevemos um ponto genérico da circunferência do seguinte modo. E descrevemos um ponto genérico para a carga de teste. Vemos então que o vetor R é igual ao vetor SP e tem a seguinte forma. Antes de substituir na fórmula, trocamos o versor pelo vetor e vemos que ficamos com esta expressão. É de notar que estamos a fazer 3 integrais, um para x, um para y e um para z. Se considerarmos a circunferência e representarmos o seguinte ângulo θ,
Sabemos que o comprimento do arco L é dado por θr. Caso nunca tenham visto esta fórmula, esta é a generalização da fórmula do perímetro de uma circunferência, P igual a 2πr, mas para qualquer ângulo θ. A partir desta relação, vemos que dl dθ é igual a r, pelo que podemos usar isto para mudar para coordenadas polares. Neste caso, vou assumir que a densidade de carga é constante, pelo que pode sair do integral. Isto nem sempre é verdade, e caso λ fosse uma função de θ, teria de a levar em conta no integral. Este integral é bastante complicado de resolver. De um ponto de vista prático, podemos parar aqui e pedir um computador para resolver numericamente. No entanto, para um estudo teórico, podemos considerar certos casos que simplificam a expressão. Por exemplo, ao fazer x1 e y1 igual a 0, estamos a estudar o campo ao longo do eixo dos z's e vemos que a expressão simplifica bastante. Na verdade, o integral em x e em y dá 0, como seria de esperar pela simetria do problema, e em z o integral não depende de θ, pelo que dá o seguinte. Agora que já me livrei das variáveis de integração, posso trocar z1 por z. De uma forma análoga ao caso de uma linha, estas são as fórmulas do campo elétrico para superfícies e para volumes. É de notar que nos novos integrais tivemos de mudar o λ para σ e ρ, que são as densidades de carga com unidades apropriadas. Se em vez de uma circunferência tivéssemos a calcular o campo elétrico de um círculo, aí o raio deixa de ser constante, pelo que o resultado seria muito semelhante ao que obtivemos, restando apenas integrar no raio de 0 a r. Resolvendo os integrais, vemos que temos a seguinte expressão. Usando a definição de constante elétrica, podemos simplificar a expressão do seguinte modo. Podemos agora analisar esta expressão em casos diferentes para ver se ela faz sentido. Quando o raio vai para mais infinito, ficamos com a seguinte expressão para o campo. Esta expressão corresponde ao campo elétrico de um plano infinito. Outro caso é quando a distância z é muito maior do que o raio. Nós podemos escrever a expressão do campo elétrico assim, e considerando z maior que 0, ficamos com esta expressão. Podemos ainda escrever esta condição como r sobre z muito menor que 1. Então, se nos focarmos nesta parte da função, somos tentados em fazer uma expansão em série de Taylor perto de 0. Para isso, definimos a variável ω e expandimos a função em série de Taylor até à segunda ordem. Substituindo a aproximação na expressão do campo elétrico e simplificando, obtemos esta expressão. Reparando ainda que o termo de σπr² representa a carga total, podemos escrevê-la assim. Se repararmos, esta expressão é igual à do campo elétrico de uma carga pontual. Ou seja, de longe, o disco é bem aproximado por uma carga pontual. Vale a pena resumir tudo o que vimos até agora. Em eletrostática, o campo elétrico não depende do tempo, e a força elétrica é dada por QE. Para cargas discretas, o campo elétrico tem a seguinte expressão. Vimos que tanto a força como o campo elétrico obedecem ao princípio da superposição. Vimos ainda que para distribuições contínuas temos as seguintes fórmulas que nos permitem, em teoria, resolver todos os problemas com distribuições de cargas estacionárias. Também observamos como o uso de limites e de séries de Taylor nos permite ver que os nossos resultados fazem sentido. Antes de terminar, aviso ainda que quando trabalhamos com versores que não sejam os cartesianos, é preciso ter cuidado em integrar, pois eles podem não ser constantes. Por exemplo, se quisermos calcular este integral, podemos erradamente tirar o versor para fora e ficamos com este resultado. Mas isto está errado, pois o versor r depende de θ. Então, para resolver este integral, temos de expressar o versor r em função dos versores cartesianos. Agora podemos tirar os versores para fora do integral e vemos que o verdadeiro resultado é 0. Os exemplos que estudámos são bastante simples e mesmo assim já deu para perceber que as contas rapidamente ficam muito complicadas. Felizmente, existem outras duas ferramentas úteis. O teorema de Gauss, que torna imediato o cálculo do campo elétrico em certas situações com simetrias, e o uso do potencial elétrico, que faz com que não nos tenhamos de preocupar com vetores. Ensinar a teoria e a aplicação dessas ferramentas ainda iria demorar algum tempo, pelo que teriam de ser temas para um próximo vídeo.